Legal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o assunto planejamento estratégico agora aqui, tá? Que é o tema aí que a gente chamou no Masterclass empresarial. Mas acho que vocês perceberam aí que, na verdade, para a gente chegar no planejamento estratégico de uma empresa, a gente tem que passar por várias áreas aí, né? Porque é uma construção de um todo, né? Então, acho que é bacana a gente ter passado por esses outros módulos para a gente conseguir visualizar melhor aí o que é o negócio em si, e daí agora a gente partir para uma visão mais ampla de como que a gente enxerga a empresa, na verdade, com essa visão aí de dono, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tinha falado, acho que a Gisele só que não viu, mas aqui é rapidinho, então fiquei 25 anos, tenho experiência em grandes multinacionais, Gisele, atuei já em indústria aí por mais de 20 anos, atuei também na área de comércio, na área de lanchonete, na área de lojas de conveniência, atuei também na parte de serviços com produtos de bem-estar e saúde, e agora também na área educacional, aí, com a gente tem a plataforma, né, Sonho Futuro é a plataforma de cursos online, de cursos de graduação, de pós-graduação, tá? Então, aqui tem meus contatos aí do LinkedIn, aqui é o livro aí que a gente escreveu, que foi até esse capítulo aí que eu acabei escrevendo de inovação dentro desse livro aí, né? Aqui também tem a Maria do Carmo, que também escreveu um capítulo aqui, né? E, então, vamos lá, planejamento estratégico. E aqui está uma frase que acho que é importante para a gente refletir, né? Que é o seguinte, a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar, né? Acho que é uma frase bem verdadeira, né? Ninguém quer fracassar, mas as coisas acontecem por a gente talvez não ter tido um direcionamento, não ter tido uma informação de como fazer isso acontecer, né? Então, acho que é isso que é o ponto aí que é bem relevante. E um negócio que é interessante, 1 hora de planejamento pode economizar até 10 horas de trabalho, tá? Então, muitas vezes a gente não encontra tempo para planejar, a gente quer executar, mas existe todo um estudo aí que fala em 1 hora de planejamento você economiza bastante tempo aí de operação, tá? Então, essa que é a ideia, a gente começar a alinhar melhor essa ideia de precisar planejar as coisas, tá? E daí minha pergunta é aqui, quantos de vocês fazem ou já fizeram um planejamento estratégico em suas empresas? Alguém? Você já fez, Leite? Não, nem livro caixa. Entendi. Então, tá bom. Legal. Vamos pôr assim, ó. Na verdade, dá uma olhada nesse indicador. Apenas 10%, opa, calma aí. Apenas 10% das médias empresas no Brasil têm planejamento de longo prazo, revela a pesquisa. Então, ou seja, não fica tranquila que você não é a única, né? Então, a ausência de um modelo de gestão eficiente e controle de resultados dificultam o desenvolvimento desses negócios, tá? E, outro ponto, falta de planejamento leva muitas empresas à falência. Presente. É isso aí. Olha lá, e uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Isso daí esse amigo aqui, Michael Porter, ele é especialista em parte de estratégias, ele fala exatamente isso, tá? E daí a minha pergunta é, quanto tempo do seu dia você dedica a atividades estratégicas? Então, aqui só para a gente ter uma ideia aqui, eu trouxe um gráfico, só para a gente ter uma noção aqui, né? Mas hoje, durante o dia, quantos por cento você pensa, ó, como que eu vou crescer minha empresa, como que eu vou expandir, como que eu vou ganhar mais mercado, como que eu vou ganhar, captar mais cliente, quanto tempo a gente gasta fazendo isso no nosso dia e quanto tempo que a gente gasta fazendo operacionalmente as coisas que tem que fazer. Por exemplo, ó, eu tenho que ir lá, acabo limpando uma mesa, acabo tendo que comprar algum produto que poderia, de repente, alguém estar fazendo essa função. Faço coisas que, na verdade, me põe numa posição operacional e não de pensar como dono, tá? Então, aqui só de parâmetro, o que seria? Aqui, por exemplo, um colaborador operador,
normalmente, o que que é? Ele está 100% no operacional, né? Então, ou seja, ele está lá, ele vai lá e executa, né? Esse é o colaborador, esse é o operador. Quando você chega no nível de um líder, a ideia que é? Você já deixa de ser 100% operacional e passa a ter já algumas coisas ali mais administrativas, né? Então, você tem que coordenar, tem que ver, por exemplo, hora extra, tem que ver férias do pessoal, tem que começar já a pensar em algumas coisas que não são operacionais, né? Você tem que começar a organizar a equipe, tá? Isso vai aumentando, quando você é um supervisor, coordenador, também, você passa a ter um nível maior ainda de pensar mais taticamente, estrategicamente, e diminui também a parte operacional. E um gerente aqui já começa a inverter, se é mais tático e operacional do que operacional, tático e estratégico do que operacional, tá? Isso aí tende a subir. Então, um vice-presidente, um diretor, 80% estratégico e 20% operacional, e quando você é realmente um presidente, CEO ou dono, você praticamente a parte do teu 100% é estratégico. Então, como que eu vou expandir esse meu negócio? E apenas 10% operacional, né? Então, isso que é o grande desafio, como que a gente sai desse nível que muitas vezes a gente trabalha como se fosse um colaborador, para realmente a gente chegar numa posição de dono da empresa, tá? E é esse exatamente o trabalho que a gente está querendo apresentar aqui, como você começa a melhorar essa tua visão estratégica do negócio, tá? Então, imagina aqui as possibilidades, né? Então, por exemplo, você tem mais ou menos uma ideia, Leide, ou até, conseguiu falar? Gisele, né, Gisele? Vocês têm ideia hoje? A Gisele, eu não sei muito histórico, você tem negócio também, Gisele? Você tem, ou é funcionária? Qual que é? Como que você está hoje? Acho que lá, tá. Leide, então como que você Oi. avalia aqui? Qual percentual que você hoje é operacional e quanto que você é estratégico? Você se encaixa em Operacional. Eu acho que é operacional 100%. ali, você está ali como colaboradora, operadora ali? Eu acho que eu estou como colaboradora e operador. Operador, você está 100% operacional. Estou mais na função, tipo, eles não fazem, aí eu vou lá e faço, para não estar, para Para não deixar não assim, ficar pedindo. vai lá e faz. Não Ficar gerar pedindo. atrito, não gerar E, atrito, não passar raiva. é, Tá. Então, imagina a tua empresa, se você pudesse, por exemplo, estar num nível aqui, por exemplo, de gerente, né? Não estou nem te falando de aqui realmente que seria a função de dono, mas simplesmente de gerente, onde em vez de você estar 100% no operacional, você conseguisse estar apenas 40%. Você acha que teria resultado dentro da tua empresa? As coisas fluiriam melhor? eu acho que sim. Para citar só um exemplo, é, chegou um cliente aqui na loja e eu olhei para ele e falei assim, você tem uma profissão diferente da minha. Aí ele falou assim, não, é, esquece a minha profissão, a famosa é você. Esse cliente era o Marcos Palmeira. E Uhum. aí eu estava só o carvão, porque eu estava assando a pizza, estava toda nessa correria operacional, de fazer, de montar, de assar, de abrir a massa. Aí eu Você estava estava só o fazendo. carvão. Uhum. Então, sempre no operacional. Eu acho que se eu me colocasse. Bom, para começar, eu preciso aprender a ter pulso firme. Eu fui diagnosticada assim como a síndrome da boazinha, ou seja, as meninas nos temas abordados aí, eu fui olhando, fui tirando o print dos pontos principais do que as meninas abordaram. E uma parte que foi comentada, eu não lembro muito bem por qual das meninas foi, mas ressaltou o ponto de você, acho que foi a Lília, se colocar no lugar do outro,
né? Teve outro também que comentou, tipo, na empresa, a comida, essas coisas. Então, eu fico com receio de falar algo que deixe ele... Se eu mandar um áudio para alguém, eu vou escutar o áudio, eu vou ver se tem alguma frase, alguma palavra, porque nesse verão eu senti que as pessoas estavam assim, as pessoas atacavam você, elas não atacavam o problema. Então, chegou um cliente aqui, um condomínio muito famoso, mandou eu tratar esse cliente como se fosse um ovo. Aí você tira o nível da pessoa, né? E esse cliente, só que eu não esperava o fluxo de pessoa que teve. Aí eu até montei uma mesa bonitinha, deixei lá para ele, coloquei o nome dele e deixei. Mas na hora, o que eu esperava nesse dia era 30 pessoas. Apareceu os 100. Como é que eu vou dar tratamento especial para esse ovo? Aí ele chegou na cozinha e falou assim, e eu estava assando a pizza, servindo, estava aquela loucura. Aí ele falou assim, cadê a minha pizza de Nutella? Aí eu na cozinha montando uma entrega que o cliente já estava bravo, eu falei, meu filho, vai pegar a Nutella lá na prateleira se você quer comer pizza, vá? Aí ele falou... Você falou para o cliente? Falei para o cliente, vai pegar a Nutella lá, meu filho, que eu já monto sua pizza, vai lá pegar. Ele falou, eu estou exigindo. Eu falei, meu amor, aqui no momento não tem exigência certa, vá pegar a Nutella. Aí ele veio pegar a Nutella, né, e levou para a cozinha para mim montar a pizza. Eu montei a pizza dele. Aí depois eu perguntei para o gerente que tinha me mandado dele, falei, meu filho, como é que chegou o ovo aí? Ele chegou inteiro? Porque aquele foi desmontado todinho. Aí o gerente foi e falou assim, Leite, ele falou que estava tranquilo, mas estava muvuca desgramada aí. Não, ou seja, você está no operacional. Então, a minha pergunta é exatamente isso. Quais as possibilidades teria se conseguisse ficar acima de 60% do tempo fazendo táticas estratégicas, ao invés de atividades operacionais? Ou seja, se você estivesse ali organizando a equipe, não lá fazendo a pizza, né? Então, ó, pessoal, ó, vai lá, tem que pegar Nutella, você, na verdade, lá auxiliando o pessoal, não fazendo, né? Então, essa aqui é a ideia. Onde 40% do tempo você estaria ainda nessa parte operacional, 60% do tempo na tática e estratégica, né? Então, a ideia é aqui, ó, para onde você quer ir? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, essa aqui é a frase lá de Lewis Carroll, no Alice, País das Maravilhas, né? Ela pergunta lá para o coelho, lá, e aí, eu quero ir, só que eu não sei para onde ir. Eu falei, se você não sabe, qualquer caminho serve, né? Então, primeiro a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? E essa que é a ideia do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, quem que deve fazer o planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico pode e deve ser desenvolvido e incorporado na cultura de todas as empresas, independente do seu segmento e tamanho. Todas as organizações possuem objetivos a serem atingidos, portanto, todas podem se beneficiar do planejamento estratégico, né? E, então, como que funciona? A gente tem uma pirâmide, essa pirâmide tem a parte operacional, a parte tática e a parte estratégica. Então, a parte operacional é aquela parte mais técnica, é o executor, é aquelas atividades de curto prazo, ou seja, tem que montar a pizza, você vai lá e monta a pizza, é um negócio rápido, né? A parte tática seria a parte já de um administrador, um gerente, um coordenador, que é algo já a médio prazo. Elo entre os níveis, então, ou seja, ó, pessoal, a gente tem que fazer assim, aqui é o processo, quando chegar cliente, quando tiver mais gente, a gente tem que procedimentar assim, então você fica naquela área, você vai fazer pizza, você vai cuidar das bebidas, ou seja, é alguém que dá uma direção ali para as pessoas, taticamente, o que elas têm que fazer em determinadas situações, né? Então, ou seja, você começa já a subir do nível de executor para um nível ali de coordenador de gerente, né? Onde você põe as diretrizes ali em determinadas situações. E o planejamento estratégico vai um pouco além, que é o quê? É a gente pensar a longo prazo, é algo mais abrangente. Como que eu vejo a minha empresa, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu espero dessa empresa? Eu espero que ela continue do jeito que está, ou eu tenho coisas novas, eu quero coisas diferentes, do jeito que está não está legal. Então, ou seja, é exatamente isso que a gente começa a pensar. E quem que tem que pensar isso? Se você estiver no operacional, quem que vai pensar no teu negócio?
Não tem ninguém. Então, ou seja, essa é a função do dono. O dono tem que pensar nisso. Como que eu vou estar daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos? Como que vai estar meu negócio? Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter condições de voltar para esse lado, tá? Então, aqui tem até alguns pontos aqui, a diferença, né, entre estratégico, tático e operacional. Então, quem faz e quem é dirigido, feito por e para a alta gestão. O tático, feito por e para os níveis setoriais, gerência, departamentos. Operacional, feito com e para níveis operacionais. Então, estratégico é você pensar acima de 5 anos, tá? Como que vai estar meu negócio daqui a 5 anos? O tático é você pensar daqui a 1 ano, daqui a 4 anos. E o operacional é o curto prazo, até 1 ano, tá? Então, ou seja, olha, aqui, como que eu vou, por exemplo, aqui, tático, por exemplo, ó, qual que é a estrutura que eu vou precisar para o próximo ano ali, para aumentar a quantidade de clientes, ou como que a gente precisa aí de demanda quando tem os picos dentro do nosso segmento, por exemplo, ou seja, você começa a pensar em algo que não necessariamente é a longo prazo, né? E tem outros que é a longo prazo. Qual que é a estratégia que eu vou usar? Vou entrar no marketing digital? Como que eu vou divulgar minha empresa? Hoje não está chegando clientes na minha empresa, o que que eu posso fazer de diferente? O que que eu preciso implantar? Então, assim, você vai começar a pensar realmente no negócio, né? E não trabalhar no negócio, para o negócio, você vai trabalhar no negócio, né? Então, ou seja, como que eu organizo isso daí para que o negócio flua, né? Então, a abrangência é maior, aqui no tático é médio e no operacional é menor. Então, aqui o nível de especificidade é objetivos gerais e específico, e o objetivo específico aborda a organização como um todo, aborda os setores da empresa, e aqui aborda as tarefas das atividades específicas, tá? E a origem surge como o planejamento base, decorre do planejamento estratégico, tá? Então, o que você definir no teu planejamento estratégico é o que vai repercutir depois no tático e, consequentemente, no operacional. O que você definir aqui no estratégico é o que vai te trazer depois o que você vai fazer no teu dia a dia, tá? Então, como que funciona o planejamento estratégico? A gente divide, na verdade, em 8 pilares aí, tá? Normalmente, como que é feito um planejamento estratégico, que é a modelagem de negócio, o diagnóstico estratégico, a identidade organizacional, os objetivos estratégicos, indicadores e metas, plano de ação, gestão e acompanhamento e revisão. Aqui, para ficar mais claro, até como que funciona, né, o visual fica mais fácil de entender aqui, né? Então, por exemplo, aqui, o que seria aqui? Modelagem de negócio. Aqui é exatamente a gente começar a perceber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são as ameaças que tem no mercado, quais são as oportunidades que eu tenho nesse mercado, né? Então, aqui, nesse momento, você começa a visualizar como que está essa parte aí, né, da empresa. Você também começa a detectar o teu negócio em si. Quem é meu cliente ideal? Quem que é o cliente que vem aqui no meu estabelecimento? Quem é o cliente que eu vendo? Quem que é esse perfil? Como que eu tenho que tratar esse cliente? Quais são os pontos de divulgação, né? Então, na verdade, são 9 pilares que a gente vai ver adiante, que são essa modelagem de negócio, tá? O diagnóstico estratégico é exatamente essa parte de ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos do negócio, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Você vai começar a perceber o ambiente interno e externo do teu negócio. Você vai ver onde que eu estou localizado. Eu tenho concorrente? Quem são meus concorrentes? Quem são os principais concorrentes? O que eles estão fazendo? O que eu faço de diferente deles? Qual que é meu ponto forte em relação a eles? Qual que é meu ponto fraco? O que eu posso melhorar? Entendeu? Então, a ideia é exatamente isso, a gente começar a ter essa visualização do negócio até fora do ambiente, entendeu? A gente tem que enxergar o negócio de uma forma mais alta. Como que é meu negócio em si? Por que eu não estou vendendo? Por que o cliente, o concorrente vende ou não? O que está acontecendo? O que ele faz de diferente? É o preço? É o atendimento? Qual que é as vantagens dele em relação a mim, por exemplo? Entendeu? Então, a gente tem que mapear isso daí, para a gente começar a ter uma visão maior, onde a gente está situado.
né? Para a gente poder realmente conseguir avançar. E daí entra no terceiro, que seria exatamente a gente ter uma identidade organizacional. Isso daqui, muitas vezes, o pessoal fala, putz, mas isso daqui normalmente é uma plaquinha lá que você põe atrás ali na parede que vai falar tua missão, sua visão e seus valores da empresa. Eu não sei se alguma de vocês aí tem isso daí dentro da empresa de vocês, uma missão, uma visão, valores dentro da empresa. Se tiver, vocês comentam aí. Mas, normalmente, o pessoal pensa que é uma plaquinha, mas não. É aqui que está o segredo do que é que você espera do teu negócio. Por que você abriu o teu negócio? Qual que é a tua missão para esse negócio? Qual que foi o sentido aí, quando você abriu? O que que era? Era conseguir pegar o cliente lá e conseguir entregar algo do que ele precisava, né? E, então, seria mais a visão, a missão. A visão seria o quê? O que que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos desse meu negócio? Qual que é a minha visão de futuro? Então, aqui é exatamente a ideia, a gente começar a refletir onde eu quero chegar. Por quê? Isso daí vai dar a base para a gente poder organizar os nossos objetivos depois gerais, né? E aqui, por exemplo, quais os valores que a gente quer dentro da empresa? O que é aceitável dentro da empresa e o que não é aceitável? Então, por exemplo, putz, a gente tem aqui que o pessoal aqui na empresa, eles precisam estar sempre pensando aí num atendimento de excelência. Ou seja, se não está acontecendo isso, se você definiu que esse é um dos valores base seu, as pessoas têm que se adaptar a isso, porque é um valor da empresa que você pôs, né? Então, a ideia aqui que é a gente começar a criar valores para a empresa, onde até na contratação de funcionários, como que você vai reagir com os funcionários, a avaliação de desempenho dos funcionários, você vai se basear também nesses valores que você pré-determinou para acontecer dentro da tua empresa, né? Então, por exemplo, tem valores aqui que eu não abro mão, tem valores que a gente não pode deixar acontecer. Então, não podemos fazer um atendimento medíocre para o cliente, a gente não pode falar alto para o cliente, a gente vai pôr alguns pontos que vai ser relevantes ali para a gente se atentar, e a gente não vai aceitar isso dentro da empresa, né? E daí cai no quarto aqui, que é o quê? Objetivos estratégicos, né? Que trata-se do que sua empresa deve fazer, tá? Daí, a partir disso, os objetivos traçados, você vai para a parte de indicadores e metas. Bacana, tracei aqui um objetivo. Como que eu verifico se realmente isso está acontecendo? Eu estipulei que, por exemplo, eu tenho que atender tantos clientes por dia. Isso daí não está acontecendo. Como que eu meço isso? Eu pus que eu preciso captar tantas pessoas aí por dia, tantos leads por dia. Por que que não está acontecendo isso? A gente tem que ter métricas, tem que ter indicadores para a gente ver onde que a gente está. O negócio está fluindo no caminho certo, de acordo com o objetivo que a gente quer ou não, né? E depois entra na parte 6, que seria o quê? A gente começar a criar o plano de ação. Então, o que que é o plano de ação? É exatamente o que que a gente precisa, se a gente não está alcançando, por exemplo, o que que a gente precisa fazer para passar a fazer o negócio acontecer, tá? E depois, a outra parte é exatamente a gente começar a fazer a gestão e acompanhamento disso. Então, essas ações, elas vão ser distribuídas entre as áreas da empresa, e essas áreas da empresa, a gente vai estar fazendo um acompanhamento delas, através de reuniões, através de indicadores que a gente vai estar vendo se o negócio está avançando ou não. E cada setor vai ter suas responsabilidades. Então, por exemplo, setor de compras, e aí, tem a meta lá de reduzir X reais por ano, né? Então, ou seja, ele vai ter que verificar lá internamente o que ele precisa para reduzir custos na empresa. Então, ou seja, por exemplo, é uma meta. Parte financeira, a gente precisa reduzir o nosso custo fixo, tem que melhorar o nosso custo variável, né? Pessoas, eu preciso ter pessoas mais engajadas, eu não posso ter tanta gente ausente, faltando. Então, ou seja, tem que melhorar meu absenteísmo, né? Então, são indicadores que a gente vai usar para depois fazer a gestão e acompanhamento do negócio. E isso, a ideia é que esse planejamento estratégico a gente esteja em constante melhoria. A gente vai estar sempre revisando ele, tá?
Então, basicamente, é isso daí. Daí, aqui, o que eu vou trazer aqui? Algumas ferramentas que normalmente é utilizadas, tá? Então, por exemplo, esse daqui é o Canvas, modelo de negócio. Então, aqui, exatamente isso. Você vai ter 9 etapas que você vai começar a identificar quem é teu cliente, que segmento que você está, qual que é a proposta de valor que você vai entregar para o teu cliente, o que que você entrega para o teu cliente? Qual o benefício que você entrega para ele? Por que que teu cliente precisa de você? Entendeu? Então, são pontos que a gente começa a refletir para ver onde a gente está, tá? Então, seria o quê? Segmentos de cliente, quais os segmentos de cliente, o que que eu estou entregando de valor para ele, né? Porque muitas vezes a gente quer falar só de preço, mas não, a gente tem que entregar valor para o cliente, né? Preço é diferente de valor. Então, é a mesma coisa, você vai na praia, você pega uma água de coco no supermercado, é R$ 3, você vai na praia, é 10. O momento que está ali, a situação que está, ele consegue agregar mais valor ali no momento ali, né? Então, a ideia é a gente começar a pensar em coisas, como que eu agrego mais valor dentro do meu negócio, né? Canais, quais os canais de distribuição que eu vou estar entregando? Vai ser via delivery? Vai ser só no local físico? Como que eu vou fazer isso? Então, ou seja, a gente tem que começar a definir também os canais de entrega. Relacionamento, como que a gente vai fazer o relacionamento com o cliente, né? Fontes de receita, como que a gente vai gerar receita aqui, né? Então, ó, a receita aqui vai ser através do delivery, ele representa 20%, a loja física aqui é mais 80%, então, ou seja, como que as receitas são geradas aqui, né? E quais são os recursos que eu preciso? Então, por exemplo, o que que eu preciso? Preciso de 6 pessoas dentro da minha empresa, eu preciso de uma equipe, eu vou precisar de um líder, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de um sistema. Então, ou seja, a ideia é exatamente o que que a gente precisa aqui de dados, de informações, de pessoas, que a gente consiga realmente executar isso aí, né? E as atividades chaves também, como que vai ser as atividades aí no dia a dia. Parcerias chaves, existe a possibilidade de ter parceiros, por exemplo, muitas vezes até os concorrentes, existiria, por exemplo, alguma forma de fazer alguma parceria com eles? Não sei, né? Por exemplo, vai comprar alguma coisa que de repente você compra, ele compra, de repente se vocês unem força, vocês conseguem comprar mais barato, né? Então, ideias, né? E a estrutura de custos. Como que você vai estruturar, como que estão os custos hoje da tua empresa? Então, essas seriam as 9 etapas aí, que seria a parte exatamente para a gente modelar o negócio. Então, aqui tem, né, o modelo empreendedor não começa com uma figura de empresa a ser criada, mas do cliente para o qual a empresa deverá ser criada. Fica claro que, sem uma figura clara desse cliente, nenhuma empresa pode ter sucesso. Ou seja, quando você monta um negócio para satisfazer uma necessidade do cliente. Você não abre um negócio simplesmente por abrir. A ideia é que você comece a olhar por que que eu tenho esse negócio, onde que eu consigo agradar esse cliente, qual o benefício que eu estou trazendo para ele. Daí sim você vê essa oportunidade e aí sim você abre o negócio para resolver aquela necessidade. Tá? A ideia seria mais ou menos isso, é diferente do que normalmente a gente abre um negócio. A gente abre por abrir e vamos depois ver se vai cliente. A ideia é diferente. A gente tem que descobrir quem vai ser nosso cliente e daí montar um negócio para esse cliente. Então, o conceito é um pouco diferente aqui. E faz toda a diferença. Então, aqui é mais ou menos o que a gente já falou, eu expliquei o que é cada ponto aqui. E daí entra nessa análise estratégica do negócio, que é exatamente a gente visualizar. E daí existe uma matriz aí que o pessoal chama de SWOT, ou matriz fofa, né? Que é exatamente você detectar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do negócio. Tá? Então, aqui você vai fazer diversas perguntas em cada um deles aí, exatamente para você começar a refletir, né? Qual o seu maior diferencial competitivo, por exemplo? Qual é a qualidade dos seus produtos e serviços? Qual é o grau de agilidade para atender seus clientes? Qual é o nível de satisfação de seus clientes? Então, ou seja, aqui são várias perguntas que a gente vai estar fazendo para exatamente entender melhor o nosso negócio. Depois, o terceiro ponto
está exatamente na missão, visão e valores, né? A missão, por que existimos, né? Então, por que a nossa empresa existe? Qual o motivo dela estar no mercado, né? Então, essa que é a razão. Então, a razão pela qual a empresa existe, relacionando-se com a solução oferecida ao mercado ou ao consumidor. Então, um exemplo é ajudar empresas e pessoas a pensarem e agirem estrategicamente. Por exemplo, poderia ser uma missão aqui dessa palestra, né? Visão, por exemplo, para onde vamos? Estado futuro, desejado e alinhado com os objetivos da empresa. Exemplo, ser uma empresa de referência no mercado internacional na área de software de planejamento estratégico, por exemplo, né? Valores, conjunto de crenças ou princípios que devem reger os seus comportamentos na organização. Então, por exemplo, ó, aqui a gente quer que toda a equipe tenha coragem, tenha comprometimento, sejam criativos, cooperem uns com os outros. Então, assim, você vai começar por valores dentro da empresa, que é exatamente isso que vai ser o teu padrão para você seguir, tá? Então, basicamente, aí, é isso aqui, é missão, visão e valores. Então, missão, por que existimos? Visão, para onde vamos? E valores, como devemos ser, né? Então, missão é a razão da existência. Visão é uma ideia concreta de um futuro, né? E os valores seriam essa base. Então, aqui tem uma frase que é bacana. Enquanto o propósito inspira e move pessoas, a missão descreve o negócio e a visão evidencia o patamar que a empresa quer alcançar. Já os valores organizacionais direcionam o comportamento e as atitudes dos profissionais da empresa. Tá? Então, aqui já fala de propósito, fala de missão, fala de visão e fala de valores. Tá? Aqui é o bacana aí do negócio. Aí, no quarto, o que é? A gente começa a falar exatamente dos objetivos, né? Então, aqui a gente começa pelo objetivo estratégico e depois a gente vai desdobrando para o tático e para o operacional. Então, a gente começa com a visão a longo prazo, visão de futuro, e depois a gente começa por objetivos a médio prazo, né? E depois também a curto prazo. Então, aqui é bacana até uma forma aqui da gente saber, né, a diferença entre metas e objetivos, né? Então, objetivos, eles estão relacionados com a ideia de onde se quer chegar e orientam todas as ações da empresa. Portanto, são de longa duração. Então, são os objetivos da empresa. Ó, eu quero ser a maior empresa da região aqui, por exemplo, vamos pegar o caso aí da Leite, de Trancoso. Eu quero ser a referência aqui como pizzaria dentro de Trancoso, ou seja, uma visão de longo prazo, né? E daí metas, são alvos mais simples e fáceis de serem alcançados em curto prazo, por exemplo. O que eu preciso para ser a maior referência aqui em Trancoso? Eu vou ter que divulgar mais a minha empresa, eu vou ter que começar a tratar melhor meus clientes, eu vou ter que ter uma agilidade na entrega para entregar mais rápido para os clientes. Então, ou seja, você vai começar a criar várias metas de como que você vai chegar nisso, para que teu objetivo no final seja atingido, tá? Então, basicamente é isso daí, os objetivos estratégicos. Então, quero crescer 30% até 2023, por exemplo. Então, aqui, eu quero crescer, esse seria o objetivo, né? Daí a meta você começa a detalhar. Quero crescer 30% até 2023. E daí cai no negócio que a gente chama de meta SMART, que depois vem mais adiante. Então, qual que é a ideia? Depois dos objetivos traçados, você vai começar a criar indicadores. Legal, eu quero começar a ter um padrão de atendimento melhor dentro da minha empresa. Como que eu vou detectar isso? Como que eu vou saber se o meu atendimento está bom ou não? A ideia aqui que é, vamos começar a perguntar para o cliente, vamos começar a perguntar para ele, e aí, você está gostando do atendimento? Você está satisfeito com o atendimento que a gente está fazendo? E isso vai começar a te dar indicadores para você poder metrificar e ver se você está no caminho certo, tá? Então, por exemplo, aqui, seria, por exemplo, na parte de marketing digital, quanto que custa o meu clique de cada lead que chega, né? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é, por exemplo, o meu ticket médio dentro da empresa? Quanto que a empresa vende, por exemplo, para cada cliente, né? Em média, aí, qual que é o ticket médio dela? Né? Então, são indicadores que você precisa ter para você conseguir metrificar e acompanhar os resultados.
tá? Então, ou seja, você tem indicadores, então, por exemplo, aqui, ó, indicador, o que vamos medir? É o dado numérico a ser medido, por exemplo, o faturamento. Então, eu tenho um indicador que vai ser o faturamento, eu quero começar a verificar o faturamento. Qual que vai ser a minha meta? Ó, 100 mil de faturamento no ano, no mês, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, você vai começar por metas aqui para chegar lá. E aqui você tem exatamente a parte dos tipos, né, de KPIs, e daí você começa a pôr entre primários ou estratégicos, você vai ter os secundários ou táticos e os práticos ou operacionais. Então, em cada área, estratégica, tática e operacional, você vai começar por indicadores, né? Então, você vai ter indicadores macro, e aqui você vai ter indicadores menores aqui, né? Então, por exemplo, cada área lá, ó, preciso saber quantos clientes entraram hoje na aqui dentro da minha loja, por exemplo. Então, assim, você começa a ter coisas menores, né? Porque quantos clientes entram por dia na tua loja vai te trazer lá no estratégico um faturamento maior no final do mês. Entendeu? Então, ou seja, você começa a nortear aqui através de um nível mais operacional, para quê? Para que os resultados cheguem nesse nível estratégico. Eu quero faturar mais, eu tenho que vender mais, eu preciso crescer meu negócio, né? Então, você precisa ter parâmetros aqui para ver se realmente no dia a dia isso está acontecendo. E isso não fique simplesmente num fechamento de mês ou no fechamento do ano, que você sabe, de repente, ó, estou tendo prejuízo ou não. No dia a dia você consegue acompanhar isso, né? E aqui também, isso aqui é outras coisas. Aqui, na verdade, é até essa parte aqui do Smart. Então, a ideia é que a meta, ela tenha esse perfil, né? Aqui até puxei um exemplo aqui, ó. Eu irei conquistar 3 novos clientes para minha empresa nos próximos 2 meses através de uma campanha nas mídias sociais e pedindo indicações dos clientes atuais. Isso permitirá crescer meu negócio e aumentar os lucros. Tá? Então, por exemplo, aqui você consegue ser específico, o que você quer, mensurável, quando que você quer, né? Atingível, ó, ele é alcançável através de uma campanha nas mídias sociais e pedindo indicação para o cliente, eu vou atingir isso daí, né? E é algo relevante, ele permitirá crescer o negócio e aumentar os lucros, né? Então, essa que é a ideia aí, da gente começar a criar as metas com esse perfil SMART. Então, seria, outro exemplo aqui seria, o que eu vou fazer? Reduzir os custos com transporte. Quanto? 5%. É possível? Sim. Qual a importância? Quanto menor o custo e maior o faturamento, maior a lucratividade da empresa. Quando? Até final, aqui ficou 2020, mas até 2020, por exemplo, né? Aqui seria 2023. Então, aqui você consegue traçar exatamente o que você está querendo. E depois, a ideia é criar os planos de ações. O que a gente precisa para chegar nisso? Qual ação que eu tenho que tomar? O que a gente tem que fazer para fazer o negócio acontecer? Né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem exatamente toda essa estrutura que a gente falou, ela, resumidamente, ela está aqui. Então, a gente tem que entender o cenário da empresa, né? Ambiente interno e externo, verificar os pontos fortes, limitações, ameaças e oportunidades, criar um objetivo, então, por exemplo, triplicar o faturamento nos próximos 5 anos, criar metas, por exemplo, abrir 3 novas filiais nos próximos 36 meses, né? E criar um plano de ação, né? Poderia ser, por exemplo, contratar pesquisa de mix de produto, procurar novos estabelecimentos para a gente criar as novas filiais. Daí você vai começar por um monte de ações aqui, com os responsáveis, a data, o custo para isso daí, tá? Então, resumindo, é mais ou menos essa a ideia aí que a gente vai ter que elaborar de uma forma resumida aí, né? Mas essa que é a ideia. E daí, exemplos, né, de planos de ação, implantação de um programa de participação de resultados, ativação de estratégias de embalde marketing, reestruturação do time de vendas, prospectar ativamente 15 possíveis novos clientes, otimização para SEO dos conteúdos do blog. Então, as ações são diversas, né? E o plano de ação, a ideia também é a gente se basear tanto em processo como em projetos, né? Então, por exemplo, processo, conjunto de ações com início e fim, que se repete continuamente. Exemplo, realizar pesquisa de satisfação, acompanhar as vendas, controlar a execução de tarefas,
de projetos, por exemplo, lançar um novo produto, implantar um software, abrir uma filial. Então, ou seja, você começa a criar planos de ações específicos aí. E depois a ideia é a gente começar a monitorar isso, fazer o acompanhamento. Então, através de reuniões mensais de diretoria, avaliar o percentual de atingimento dos objetivos, analisar os indicadores estratégicos, comparando com a meta e o histórico, verificar se os projetos e processos estão sendo executados dentro do prazo e avaliar a produtividade da equipe, né? E em reuniões semanais das equipes, analisa a evolução dos indicadores dos membros da equipe no mês vigente, criar ações coletivas para aqueles cuja projeção aponta para o não atingimento das metas até o final do período. Avaliar a produtividade da equipe, verificando as entregas e as atividades por concluir de cada membro da equipe. Ou seja, a ideia é que você, semanalmente, você monitore o que está acontecendo e mensalmente você comece a realmente ver se está no caminho certo, está atingindo o objetivo final que a gente está querendo alcançar, né? Então, com isso, você consegue ter um monitoramento mais de perto e um acompanhamento mais constante do que realmente a tua empresa está fazendo, tá? E aqui seria até um exemplo aí de como medir, né? Então, por exemplo, vamos medir aí o mês de janeiro. O objetivo era 54 mil, conseguimos 55 mil, variou aqui 1.400, então subiu 2,6%, bacana. O último ano era 30 mil, então teve um aumento aqui de 25 mil reais, aqui, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, a ideia é que a gente ter parâmetros onde a gente comece a ter referências, qual que é nosso target, qual que foi o nosso objetivo que nós traçamos, o que realmente está acontecendo, e ter o histórico do que foi, para ver realmente se a gente está avançando ou não, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que começar a pensar. Travou aí? Travou aqui. Oi? Tá me escutando? Travou o dele. Vocês estão me escutando? Tá me escutando? É que tinha dado uma travadinha, Everton, mas agora a gente está te escutando bem. Então tá bom. Então, legal. Então, a ideia é exatamente isso. Depois a gente criar um painel onde a gente consiga ter indicadores diversos, que a ideia é que a gente tenha parâmetros aí, basicamente, para diversas áreas da empresa, né? Então, área comercial, área de operações, área financeira, quais são os indicadores, quais são os KPIs, né, que a gente chama, indicadores chaves, né, de performance, quais são eles e quais estão sendo alcançados realmente, né? Então, essa que é a ideia aqui no final. E a ideia aqui que é a gente fazer isso aí constantemente. Então, consiste em revisar os objetivos estratégicos e todas as metas, né? Então, a ideia é que, periodicamente, a gente tem que estar atualizando, tá? Então, normalmente, as empresas fazem esse planejamento estratégico anualmente, mas, de repente, dependendo da demanda, até das alterações que ocorram, provavelmente você possa estar fazendo negócio um tempo menor, tá? Por exemplo, você vê uma situação lá que, de repente, você queria ter um acompanhamento mais constante, uma melhoria constante, você pode pensar em planos de 90 dias ou planos semestrais, tá? Você pode estar sempre revisando isso daqui. Então, aqui tem algumas perguntinhas aqui, para ver se todo mundo realmente entendeu. Com qual frequência realizar o planejamento estratégico? Vamos ver quem me responde isso daí. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão aí. Ninguém? Letra B. B. A Ana, a Cida. Letra C. Letra D. Quem não falou nada? Ficou na dúvida? Então, é isso aí que eu falei. A ideia, normalmente, as empresas normalmente fazem esse planejamento estratégico anualmente, né? Mas nada impede de repente, você ter o menor tempo, aí você está fazendo. O que não pode, o que é? Uma vez na vida, você querer fazer o planejamento estratégico, isso está fora, né? E a ideia, o que é? A cada 2 anos, de repente, já é um tempo muito longo, as coisas mudam muito rápido, né? A ideia é que você esteja mais atento aí, ao teu mercado e como que tá as coisas evoluindo também, tá? Então, acho que anualmente aí é uma época boa aí, tá? E aqui,
Qual que é a ideia aqui? Planejamento estratégico deve ser feito para quantos anos? Para toda a vida da empresa? Quem concorda com essa daí? Para o próximo ano? Para os próximos 5 anos? Ou 10 anos? Qual que é a opinião de vocês? Quem vai na letra A aí? Letra B? Letra C? Letra C quem? Ana? Os próximos. Letra D? Letra C. Letra C. Então, normalmente, as empresas fazem para 5 anos, tá? Então, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava lá, eles tinham um negócio que eles chamavam Plano 5. Não seria exatamente isso, o plano para os próximos 5 anos. Então, como que a gente já fazia? Fazia toda a projeção de mercado, qual que era a previsão nossa de vendas, o que a gente ia fazer, quais eram os produtos que a gente ia, os MIPs ali que a gente estava previsto vender, e então a gente fazia essa projeção. E fazia uma projeção mais detalhada para o próximo ano. Então, a gente fazia uma visão macro para os próximos 5 anos e uma visão mais detalhada. O que eu vou precisar de investimento para o próximo ano? Vou precisar de recursos, vou precisar de mão de obra, o que eu vou precisar? Daí a gente entrava mais no detalhe. Olha, eu preciso de 2 funcionários a mais, eu vou precisar expandir ali a minha área de logística, eu vou precisar de investimento tal. Então, a gente já ia mais minuciosamente, mais ao detalhe ali, anualmente. Mas a longo prazo, a gente pensava no plano de 5 anos aí. Tá? Então, também é uma ideia para estar seguindo. Legal? Então, é isso. Então, aqui, basicamente, qual que é a ideia aqui do plano de planejamento estratégico? É exatamente a gente ajudar líderes, gestores e empresários a criarem um planejamento estratégico de sua empresa, através de ferramentas comprovadas que vão permitir estruturar o seu negócio de forma que permite nortear a sua empresa em busca de melhores resultados em menor espaço de tempo. Tá? Então, esse aqui é um módulo, tá, da nossa consultoria, da nossa mentoria, né? Esse aqui é um dos braços, e ele é exatamente a parte onde a gente entra mais a fundo nisso que a gente falou, tá? Então, a gente tem diagnóstico, estratégia, tem identidade organizacional, objetivos, estrutura organizacional, gestão por indicadores e plano de ação. Então, a ideia aqui que a gente vai fazer todo esse trabalho juntos aí na empresa, né, para que você consiga realmente entender o que está acontecendo e já realmente ter essa visão a longo prazo aí, tendo esse norte aí de onde você quer chegar, tá? Então, é isso minha apresentação. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tinha para passar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida,